Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um react a lá o Cortes do Flow, especialista em holocausto, fala sobre Bolsonaro. E vamos usar esse react de desculpa para falar sobre palavras, seus significados, porque eu vi que lá na thumbnail estava escrito que ele vai falar sobre genocídio e a questão da pandemia, né? De usar a palavra genocida para o Bolsonaro. E vamos discutir isso um pouco porque eu acho que é um assunto muito importante. Mas antes, você pode ajudar esse canal curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo em milissegundos. Sabia que o clique do mouse dura milissegundos para acontecer? Muito rápido. É inscrito do canal? Deixa o joinha. Não é inscrito? Pense em se inscrever. Caiu aqui pela primeira vez pelo algoritmo do YouTube, por recomendação, ou porque um inscrito do canal compartilhou? Veja o conteúdo, se for do seu agrado, se você curtir, se você gostar, se inscreva, tem vídeo quase todo dia aqui. Chega de enrolação e vamos para o vídeo, para a reação. Eu acho que essa discussão é muito importante de várias perspectivas. Da perspectiva de justiça do direito mesmo, de você fazer alguma coisa judicialmente contra pessoas que ajudam na proliferação de uma doença. Isso é muito interessante para a gente discutir esses termos, e isso é muito interessante para a história, porque você, vou falar sinceramente aqui, você tendo votado ou não no Bolsonaro, você gostando ou não do Bolsonaro, a questão não é a pessoa do Bolsonaro agora, o que eu queria debater. Eu queria falar sobre a pandemia. De um jeito ou de outro, todos fomos afetados pela pandemia. E quanto mais tempo passa sobre isso, mais fica evidente que o Bolsonaro contribuiu voluntariamente para a proliferação da pandemia. Ele tinha os dados, ele tinha as estatísticas, ele tinha relatórios do GSI, ele tinha relatórios da ABIN, ele tinha relatórios de uma série de organizações falando para ele o que iria acontecer, o que poderia acontecer, e ele agiu ao contrário. E ele mesmo fala isso em entrevistas. O podcast Made Brasília usa direto, ele falando que foi um dos poucos presidentes que foi contra as medidas da OMS. E hoje, a gente pode olhar para o passado, menos apaixonado do que no calor do momento, e perceber, gente, que você gostando ou não, você querendo ou não, as medidas do OMS estavam certas, não é à toa que as previsões foram quase acertadas. A previsão do que a vacina ia causar. A gente está salvo por conta dessas previsões que a vacina nos protegeu e nos ajudou, gente. É só olhar para a realidade. Menos pessoas estão morrendo, a gente não precisa usar tanto máscara, mas a gente está mais saudável, a gente tem menos medo, menos internação, menos superlotação, pessoas não estão morrendo por falta de ar por conta da vacina. E a gente viu em muitos países que as medidas da OMS causaram menos mortes do que aqui. Cito China, cito Vietnã, cito Nova Zelândia, cito Coreia do Sul. China e Vietnã são 4 países que estão em 2 polos econômicos diferentes. China e Vietnã, um polo mais de esquerda, mais socialista. Lógico que tem a discussão se China é socialista ou não. Nova Zelândia e Coreia, um polo capitalista. Para você ver que o vírus não tinha preferência para o sistema econômico. E dependente do sistema econômico, se o governo teve medidas de controle baseado no que a OMS, cientistas do mundo todo estavam falando, diminuiu o caso de morte. Então, você gostando ou não, você apoiando ou não, você votando ou não, não tem como falar mais que o Bolsonaro não agiu propositalmente e não atuou indiretamente e diretamente na morte de pessoas, quando ele decidiu não seguir os protocolos. Porque o que ele podia ter feito? Podia ter feito campanha de máscara. Podia ter ajudado governadores e prefeitos a fechar e a fazer medidas restritivas. Podia ter feito campanha de vacinação mais ostensiva. Podia ter ajudado o governo de São Paulo a comprar a vacina da China. Podia ter feito um monte de iniciativas para salvar vidas. E não salvou. Temos Paulo Guedes, temos diversos ministros falando que o intuito era o contaminamento em massa. Então, o Bolsonaro, sim, ativamente
por noção ou não, por ingenuidade ou não, não é um julgamento de valor, não é um julgamento de psicopatia, de maldade e tudo mais, porque eu nem tenho competência para falar sobre isso. Deixo isso para outros especialistas e por outras pessoas falarem. Mas do ponto de vista biológico, de recomendações sanitárias, de estatísticas biológicas, de estatística médica, o Bolsonaro contribuiu para a proliferação do vírus. E contribuindo para a proliferação do vírus, ele contribuiu para a morte de pessoas. Bem, só queria deixar esse preâmbulo porque eu acho que é muito importante a gente discutir cada vez mais isso, e isso não sair de vista, e isso não sair impune, porque não tem essa questão de a história vai julgar. A história não vai julgar se a gente não discutir, se a gente não falar, se a gente não comentar, e se esse debate não for levantado, tudo bem? Porque nós que vamos escrever os livros de história, né? Nós como povo, como cultura, e a gente tem que ter muita noção do que aconteceu de verdade na nossa nação entre 2020 e 2022. Vou fazer essa viagem semana que vem para Polônia. Essa não é a primeira, né? Minha? Não, que é organizado dessa forma. Não, já fizemos várias. Já fizeram várias. Com jornalistas é a primeira. O que vocês estavam pensando? Qual é o objetivo dessa viagem para a Polônia? Porque assim, de uns anos para cá, começou-se a dizer que a gente tinha um presidente nazista, um presidente genocida. Uhum. Eu acho que isso é um engano. Ele não é nem nazista nem genocista. Ele é ignorante, né? O presidente... Isso é um... Cara... Ele não era ignorante, ele tinha os dados, cara. Ele tinha as pessoas atrás dele, ele tinha pessoas aconselhando ele, sabe? E eu acho que ele quis dizer fascista. Eu não sei se todo mundo chamava ele de nazista. A questão é de pegar elementos do fascismo do Bolsonaro, e ele tinha vários elementos de fascismo nele, sim, sabe? Só de nazismo que eu lembro de verdade foi o apito de cachorro que teve bebendo leite, que teve mesmo. Inclusive, se você não sabe o que é apito de cachorro, tem um episódio aqui no canal Reagindo lá, o DL Show, onde a gente fala sobre isso. Vou tentar deixar no card se eu lembrar, eu nunca lembro. Mas procure aí apito de cachorro no meu canal, você vai achar. Tem um apito de cachorro envolvendo leite. Cara, desculpa, mas 2023, gente. Essa é a desculpa, o Bolsonaro era ignorante. O Bolsonaro é burro, o Bolsonaro é chucro. Sério? Tipo... Mais de 700 mil mortes e a gente vai ficar com essa fala? Sabe? Não, gente, por favor, não. Por favor, não. Não, gente. Não pode ser que a gente teve 700 mil mortes pra gente parar nesse tipo de debate superficial de que o Bolsonaro era burro. Sabe? Não pode ser, não pode. Sabe, eu tilto, sinceramente. Eu tento o quanto mais não tiltar nos reacts, tá ligado? Mas não é possível, cara. Não é possível. Não é possível que esse é o nível de argumentação que a gente vai ter de, tipo, falar que ele não era uma coisa nem outra. Ele era ignorante, ele era burro. Pô, parceiro, o que aconteceu na nossa nação, gente? Não é possível. Não é possível que... Caramba, não é possível que só porque a gente tá bem, entre aspas, agora, a gente vai esquecer tudo que aconteceu, gente. Vai esquecer que teve uma época que tava tendo 4 mil mortes diárias. 4 mil mortes diárias, gente. Teve uma época. E o Bolsonaro saindo na rua sem máscara, fazendo aglomeração, pedindo golpe no meio da pandemia, em 7 de setembro. Pô, galera, não vamos ficar nessa de era burro, não, pô. Vamos ser mais rebuscado, pelo menos no argumento. Vamos... Porque aí é torcer a realidade só pra não chamar ele do que ele era. Sério, porque a gente tá brigando pelo Bolsonaro, cara. Que a gente tá descobrindo tanta merda que ele fez. Tipo, sério, só pra gente não usar uma palavra. A gente vai ficar... Pô, mano. Que eles estão falando. É um desrespeito com todas as pessoas que perderam parentes e pessoas durante a pandemia, cara. Isso é um desrespeito. Isso é desrespeitoso, sabendo o que a gente sabe, sabendo que esse cara tinha informação, ele sabia quantas pessoas iam morrer, as estatísticas mostravam, da própria inteligência dele, não é de cientistas comunistas infiltrados.
Documentos de SI, documentos da ABIN, do próprio governo dele. O Mandetta, o ministro dele falava sobre isso. O Tait, que caiu, falava sobre isso. Não, a gente não pode ficar com esse argumento de que ele era burro, mano. Por favor, por favor. Nunca leu um livro sobre isso, nunca estudou a teoria. Ele não é nazista, ele não é genocida. Ele pode ter todos os defeitos dele, como tem, mas não é nem nazista nem genocida. Cara, quando você atua ativamente para matar um grupo da população, como a gente viu com os Yanomami, por exemplo, você não vai chamar esse cara de genocida? Sério, o que o cara precisa fazer mais pra... Pô, caramba, mano. E a imprensa começou, de uns tempos para cá, dizer que tudo era genocídio, tudo era nazismo. Não começou a falar que tudo é genocídio, tudo é nazismo. Pare. E não é verdade, porque talvez eu acho que a imprensa não sabe direito o que foi o Holocausto, o que foi o nazismo e o que é o genocídio. Cara, não é uma competição pra saber o que é o que não é, mas quando acontece o que aconteceu com a população brasileira, quando acontece o que aconteceu com a população Yanomami, não é uma competição pra saber quem sofreu, quem não sofreu mais, cara. Mas é o massacre deliberado e a morte deliberada de pessoas, tá ligado? Não é uma competição de número, de forma. Não é que só tem um jeito de ser fascista, só tem um jeito de ser genocista. Quer dizer que se ele não repetir item por item do que aconteceu na Alemanha nazista, ele não é fascista, tá ligado? Não é só porque ele não faz item por item do Holocausto, com todo o respeito do mundo, que ele não cometeu um genocídio, tá ligado? Porque não é assim, existem diversos, na literatura existe uma enormidade de genocídios. Genocídio armênio, genocídio no Congo, genocídio que aconteceu com os nativos americanos aqui no Brasil. E eles não seguiram à risca um padrão, um método de 40 que aconteceu em 39 e 45, infelizmente. Tá ligado? Você não precisa. O fascismo não é uma receita de bolo que tem que ter uniforme, tem que ter suástica, tem que ter discurso na frente dos militares e tem que ter arianismo. Não é assim que funciona, cara. A pandemia não foi um ato genocida. Genocídio é destruir. Bem? Não, tá tudo bem. Genocídio é destruir uma etnia. A palavra genocídio foi criada depois do Holocausto por um advogado austríaco-americano, Raphael Lemkin, que criou a palavra genocídio, que é extermínio de um povo, né? Seja ele físico ou cultural. Então, se você extermina ciganos, isso é genocídio. Se você extermina uma tribo de índios, isso é genocídio. Se você extermina os judeus... E o que aconteceu com os Yanomami, cara? Que eles não tiveram assistência nenhuma, que tiveram que ser resgatados, foram jogados à própria sorte com os garimpeiros, que tiveram que ir helicópteros e mais helicópteros. E eles pediram ajuda pro governo e o governo recusou. Isso é genocídio. Agora, se você extermina quem está lá no meio da bagunça, isso não é genocídio. Então, a pandemia não foi um genocídio. O Covid não foi um genocídio. O Covid pegou negros, brancos, japoneses, espanhóis, judeus, islâmicos. Mas a falta de políticas públicas afetam grupos minorizados. Os pobres e os negros foram que mais morreram na pandemia aqui no Brasil e mais sofreram com isso. Tribos isoladas foram as que mais sofreram, porque não se tinha uma política pública de vontade própria. A pandemia, ninguém causou a pandemia, mas a maneira que você trata a pandemia é deliberado. E a partir do momento que o tratamento da pandemia, de deixar o vírus solto, vai atingir grupos minorizados, grupos étnicos fragilizados, grupos étnicos vão sofrer mais, grupos étnicos vão morrer mais, como que é o nome disso? Sabe? Como que é o nome disso? Se você vai fazer uma população étnica, um grupo minorizado, sofrer mais, como que é o nome disso?
de própria vontade, sabe? Tipo, parece que é uma competição de, gente, se não seguir todos os critérios, não, esse povo não sofreu tanto quanto o outro povo sofreu, então não é genocídio, desculpa aí. Pô, gente, sério, a gente tá esquecendo o que aconteceu, sabe? Quem pegava morria. Então, existia uma confusão muito grande no Brasil em cima disso. Como a gente que trabalha com o Holocausto quer preservar a memória do Holocausto, e a gente não quer que o Holocausto seja comparado com nada, porque o Holocausto não tem comparação com nada. O crime do Holocausto nunca teve igual na história, então ele não pode ser comparado. Então a gente não pode dizer... Então, por isso que não se fala holocausto, se tem um termo genérico para tratar várias outras situações. De novo, não é uma briga por mais sofrimento, gente. É que, por não seguir à risca um sofrimento, não quer dizer que o outro sofrimento não pode ser categorizado também, não pode ser tratado como real, sabe? Aconteceram vários sofrimentos na história do mundo, sabe? E nenhum precisa ser comparado ao outro, nenhum tem comparação com o outro. Nenhum tem sofrimento igual ao outro, porque não é uma competição de sofrimento, é uma categorização de uma morte e de um tipo de política pública que visa exterminar uma parte da população com metodologias diferentes. A metodologia do Holocausto foi uma, por isso que ele chama Holocausto Judeu e tem todas as suas particularidades e seus estudos e a sua memória que deve ser preservada até o fim dos tempos para nunca mais ser repetido. Assim como outros tipos de extermínio, tem as suas políticas públicas e seus métodos complicados. E por isso que é mais maléfico ainda a questão da pandemia. Porque ela parte desse pressuposto neutro, de que as pessoas sofreram do mesmo jeito, neutramente. Não é, gente. Quem tinha mais condições financeiras, quem era de grupos específicos, sofreu, lógico, perdeu também, morreu também, mas tinha menos condição. Ficou numa situação de isolamento social diferente. Quando um governo ativamente decide deixar o vírus se espalhando e demora para fazer auxílio emergencial, queria fazer auxílio emergencial de R$200, não dá crédito para pequenos produtores, ele está colocando em risco essa população deliberadamente. O governo colocou deliberadamente populações específicas do Brasil em risco maior do que outras populações. Fulano está fazendo um holocausto. Não, ele não está fazendo um holocausto. O holocausto foi um assassinato organizado, planejado de maneira industrial para destruir um determinado povo. Um garoto, quando entra numa escola com uma arma e mata quem está pela frente, não é um nazista. Ele podia estar de preto, podia ter uma bandeira, uma flâmula do Hitler em casa, mas ele não é um nazista, ele é um assassino, ele é um psicopata. Eu peguei 2 links, assim, só pra gente conversar mais sobre essa questão. Um link da CPI da Covid e um link da Fiocruz. Fiocruz explica como a pandemia atinge grupos mais vulneráveis da população. A pandemia de Covid-19 não atinge a todos da mesma maneira. A frase, que num primeiro momento pode parecer senso comum, ganha embasamento a partir de pesquisas científicas desenvolvidas por especialistas das mais diversas áreas como antropologia, bioética, história, medicina, comunicação, ciência política, psicologia, entre outras. Os impactos da pandemia podem ser mais acentuados para parte da população brasileira de acordo com marcadores sociais diversos, como raça, gênero, classe e sexualidade. A Fiocruz lançou um estudo no livro Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil, Populações Vulneráveis à Resposta da Pandemia. Então, os estudos ressaltam a maior pressão da pandemia para pessoas em situação de rua, indivíduos com transtorno mental, deficiência, pessoas envolvidas com HIV, LGBTQIA+, moradores de favelas e periferias, populações indígenas, quilombolas, negras, ribeirinhas, carcerárias, migrantes, refugiados e apatriados, além de trabalhos informais, crianças e adolescentes. Relatório da CPI aponta que a população negra foi mais atingida durante a pandemia.
Pesquisas apresentadas no relatório final da CPI da pandemia mostram que a parcela negra da população brasileira foi a mais afetada pelos efeitos da pandemia do que a população branca. A senadora Elisiane Gama ressaltou que dentro desses grupos, as mulheres negras foram as mais atingidas. O parecer cita diversas pesquisas, como a do Instituto Poli de 2020, que mostra que a taxa de mortalidade por Covid-19 padronizada entre homens negros era de 250 para 100 mil habitantes, enquanto a de brancos era de 157 óbitos para 100 mil habitantes. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou ainda que as mulheres negras foram mais atingidas. Gente, com todo o respeito do mundo, de novo, não é uma disputa competitiva para ver quem sofreu mais, mas a gente pode falar dos dois ao mesmo tempo sem tratar o Bolsonaro como burro, sem tratar a pandemia como se fosse, atingiu todo mundo igualzinho. Não, a gente pode tratar as coisas na realidade, sabe? Ele não tem ideia do que foi o nazismo, né? E aí começa, não, porque o garoto entrou na escola e era um neonazista. Se você pegar aquele garoto, não consegue conversar com ele porque ele foi morto ou se matou. O que é o nazismo? Ele não vai saber dizer o que é. Aí você está entrando numa outra questão de que não depende do que a gente encontrou em várias dessas pessoas, literatura nazista, exaltação a líderes nazistas, exaltação a uma pureza de raça, supremacia branca. E é inclusive por isso que usa o termo neonazista, né? Porque ele não é um nazista clássico, de vilão do Indiana Jones, né? Que livros você leu sobre a teoria nazista? O que você estudou sobre isso? Ele não sabe. Então tudo começou a virar isso, né? E outra, quando ele entrou na escola, ele não saiu de casa falando, eu vou matar os alunos negros. Não, eu vou matar quem passar na frente da minha espingarda. Mas qual que é a política que ele traz? Qual que é o discurso? Discursos são ações também. O próprio nazismo não era só de ações, mas começou como discurso. Se o cara tinha um discurso supremacista branco, de uma raça pura, de uma limpeza étnica, o cara que invadiu lá e filmou, infelizmente, pessoas assistiram no Facebook, lá na Austrália, uma mesquita, ele tinha um manifesto neonazista, tá ligado? Esses caras em chans, em Discord da vida, estão juntando literatura e manifestos neonazistas de pureza de raça. O apito de cachorro do leite do Bolsonaro, que o Bolsonaro fez, é de pureza de raça, que são termos totalmente conectados com o nazismo, só que numa cultura diferente, e por isso se chama de neonazismo, uma revisitação do nazismo, né? Ele não tinha um plano de exterminar aqueles alunos que estavam lá. É um psicopata que teve acesso a uma arma e enlouqueceu, pirou. Porque a internet deu espaço para ele. É muito basal a gente só tratar ele como um psicopata, cara. É igual eu falar que vou usar um exemplo em outro campo, mas só para trazer para cá e pra gente conversar. É igual eu falar que um homem ferindo uma mulher é um psicopata, ele é fora do desvio social. Não, o machismo é natural. O homem agredir mulher é natural da nossa cultura. Mulheres são agredidas todos os dias. O cara que tá agredindo a mulher, ele não desvia um desviado do comportamento da sociedade e é uma pessoa que tá desviante da cultura. Não, ele tá dentro da cultura nossa mesmo, do machismo de agressão à mulher. A gente não pode tratar ele como uma exceção, ele é a regra. Agora, falando da pessoa, do adolescente, pode ser sim, a gente não laudou todos eles. Mas tratar todos eles como psicopata é muito basal, é muito fácil, porque fala, não, ele é uma exceção. Não, muitas vezes ele tá dentro de uma cultura, ele foi criado em cima disso, ele foi levado, ele decidiu isso, e ele não tem um traço de psicopatia. Ele tá dentro de uma cultura, de uma ideologia que leva ele a ter ódio das outras pessoas e a querer matar. Tá ligado? Hoje em dia que a gente tem muitas informações, lá no caso famoso de Columbine, a gente sabe que um dos caras que estava atirando, ele muitas vezes refugou e não queria cometer, mas no final ele acabou cometendo as questões dos assassinatos, e ele não era um super psicopata louco, tá ligado? Um dos participantes. Então tratar essa generalização, não, um psicopata é exceção. Não é bem por aí, porque esse cara tá lendo coisas, esse cara tá consumindo discursos, ele tá propagando discursos
ele tá fazendo muitas coisas. E não quer dizer que ele só seja um psicopata, porque é fácil resolver. Não, psicopata é um desviante, ele é isso. Não, é burro, então é isso. Não, o Bolsonaro era burro. Não, cara, é muito basal, é muito superficial. A gente pode mergulhar, a gente pode aprofundar, a gente pode discutir. E isso não vai diminuir nenhum caso, outros casos de extermínio, não vai diminuir a história, não vai diminuir o Holocausto, não diminui o impacto do Holocausto eu chamar o cara de neonazista, sabe? É só um fenômeno novo da cultura, um fenômeno novo da política que eu tô trabalhando porque eu preciso trabalhar. Porque se eu tratar todos esses moleques da escola como psicopata, eu tô ferrado. Porque eu tenho vários e vários desses moleques que basta um estímulo, basta um empurrão, ele vai pegar uma arma e vai sair atirando. Esse moleque não é uma exceção. Ele é uma regra de uma cultura, de uma sociedade, de uma individualidade, de uma falta de estrutura familiar que pode estar acontecendo com vários outros moleques, tá ligado? Se eu tratar esse cara como psicopata, ferrou pedagogicamente. Porque eu vou achar que tá tudo bem e não tá tudo bem. Assim como eu tratar um marido que bate na mulher como psicopata, como desviante, não tá tudo bem. Tem um problema na cultura. Eu não posso tratar esse moleque como psicopata, tá ligado? Porque senão ferrou. Sei lá o que. Isso tem no mundo inteiro, esses malucos, né? Só que virou. E todos eles são desviantes. Existe uma sequência cromossômica que torna ele desviante. Então, caramba, o índice de psicopatia tá muito maior do que a gente imaginava, né? Um lugar comum no Brasil. Ah, o fulano é nazista, o cara é genocida. Isso é um holocausto. Eu entendo o medo, o receio com palavras, mas a gente não dá o peso das palavras falando que também não é, sabe? Tipo, a pessoa que lá no... Porque, de novo, confunde-se muito Twitter com a realidade. O Twitter, realmente, muitas pessoas falam indiscriminadamente, fascista, nazista, tudo mais. Mas, cara, os jornais, inclusive, eles refugam muito de chamar alguém como isso, como nazista, como fascista, sabe? Qual foi a última matéria que chamou o Bolsonaro realmente de fascista, de nazista? Tá ligado? Acho que a única vez que eu me lembro é que o cara, o secretário de cultura do Bolsonaro, imitou um discurso do Goebbels. Na fotografia, na música e nas frases. Eu vou chamar esse cara do quê? Eu vou chamar esse cara de nazista? O cara tá imitando, ele falou a frase que o Goebbels falava. Ele tá tocando Wagner igual o Goebbels. Ele tá na estética com um quadro do Bolsonaro igual o cara tava com o quadro do Hitler. Eu vou chamar ele do quê? Eu vou chamar ele de nazista, caramba. Tem rabo de jacaré, tem corpo de jacaré, tem couro de jacaré, tem cabeça de jacaré. Só pode ser um jacaré, pô. Falam isso porque não sabem o que estão falando. Então, quando a gente decidiu levar a imprensa, é para que isso seja comunicado de uma maneira correta. Vocês vão lá ver o que os nazistas fizeram, porque lá de fato você vê, você vai conhecer em loco o que aconteceu, vai ter noção do que é um campo de concentração, do que é um campo de extermínio, de como que foi organizado e planejado, e aí falar, pô, realmente, o que estão fazendo aqui não é genocídio. O que estão fazendo aqui não é nazismo, é ignorância, é burrice, falta de estudo, um monte de coisa. Mas, de novo, é muito basal achar que genocídio é só se tiver todas as características do Holocausto. Porque se assim, só teria um genocídio na história da humanidade. Não teve só um genocídio, não teve só uma perseguição a um grupo étnico. A gente teve várias perseguições a grupos étnicos de vários lugares do mundo diferentes, tá ligado? E, de novo, é como se nazismo fosse só um checklist. E é muito mais complicado que isso. Eu queria que fosse simples. Ajudaria muito na resolução dos problemas. mas não é o que a Alemanha fez na década de 30 e 40. É completamente diferente. É diferente, tem seus aspectos diferentes, e é por isso que não existe uma palavra generalista. A palavra genocídio, ou a palavra nazifascismo, não é para distinguir especificamente só aquele grupo. Por isso que a gente fala nazifascismo italiano, japonês e alemão. O eixo não era igual, os governos totalmente igual. Eles tinham características semelhantes entre eles, tá ligado?
A maneira que o Japão conduzia a cultura e o governo era diferente da Alemanha nazista. Mas por que eles se juntavam? Porque eles viam semelhança entre si. E a gente vê semelhança entre si. E a gente vê, através desse estudo, a gente vê semelhanças em políticas públicas que caracterizam uma condução genocídica de uma população. E a gente vê semelhanças em candidatos que caracterizam um fenômeno fascista ou nazi-fascista. Entendi o objetivo. Bom, a gente vai fazer essa viagem. Tudo bem? Vou ficando E aí, por aqui. Louco. Cara, eu Bom, a gente preciso vai fazer essa viagem. desativar a reprodução automática nos reacts, porque sempre acaba com um vídeo aleatório no final, né? Eu vou ficando por aqui. Espero ter sido respeitoso ao máximo. Esses assuntos são muito espinhosos, né? Não quero de nenhuma maneira diminuir. Falei isso várias vezes no vídeo. A questão do Holocausto, a questão do genocídio judaico. Mas é importante a gente vestir um escafandro e em questões filosóficas, sociológicas, de fenômenos sociais, a gente tem que aprofundar, mano. Não pode ficar na superfície, mano. Tem que aprofundar, porque senão a gente é pego no pulo e a gente vai achando que não, é um desviante, não é psicopata, não é burro. Quando vê, a gente vai engolindo o novo Hitler a seco, achando que só existia um Hitler, só existia um tipo de ditador, só existia um tipo de autoritário, eugenista, supremacista branco, tá ligado? É preciso ter muito, muito cuidado. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, do compartilhamento, do comentário. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e tchau!